Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Digital porque está em todas as plataformas e tem internet, aí nós estamos juntos. Eu sou o pastor Darcy E eu, Nilda, e nós estamos aqui para mais um. conhecendo mais a palavra de Deus para viver muito mais cada uma dessas promessas que eles têm, que Deus tem para você e para mim, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, você que já está trabalhando com a gente aqui no Ministério Água Viva, e muito bem-vindo você que ainda não conhece. Então eu convido você a entrar na página web ministérioaguaviva.net, onde você vai ter lá todas as informações, a programação, a Rádio Vineyard também do Ministério Água Viva, e também convido a entrar na loja que tem alguns utensílios que você pode usar também para material de evangelizar e material para que você possa vestir a camisa, vestir mesmo esse evangelho todo-poderoso de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus pela tua vida. E nós estamos aqui falando, hoje é o último tema que nós vamos falar sobre a identidade cristã. Foi um estudo, assim, bastante longo, né? Nós falamos na semana passada, a última parte, né? A parte 3 sobre a perseverança, né? Então, a perseverança, nós falamos de alguns versículos bíblicos que servem para manter você e eu mais fortes na perseverança. Perseverar no Evangelho, perseverar na nossa salvação, perseverar nos caminhos do Senhor, nos ensinamentos de Cristo. Perseverança. Então, nós falamos na semana passada a parte 3 de perseverança, e nós deixamos cada um desses versículos que eu sugiro a você que você leia, que você estude cada um desses versículos, que você anote cada um desses versículos e coloque aí na geladeira da tua casa, no guarda-roupa, enfim, em qualquer lugar, que você possa estar lembrando de cada um desses versículos de perseverança que nós falamos na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre aquele que está em Cristo tem uma nova identidade. Tem que ter uma nova identidade. Se você e eu estamos em Cristo, nós temos que ter essa nova identidade, Quando né? aceitamos a Cristo, nascemos de novo. É E isso se aí. nascemos de novo é porque somos novos, não vamos ser o mesmo velho de antes. Temos que ter um registro aí, né? É isso mesmo. Nós começamos essa série de estudos sobre a identidade cristã em agosto do ano passado. Foram 12 temas, foram 25 aulas ou 25 estudos que nós tivemos, que com certeza muitas pessoas tiveram uma nova visão a respeito do que é ser cristão, do que é a identidade cristã, ou daquilo que representa o cristianismo na nossa vida. Mas sabe de uma coisa que, a começar por nós, que preparamos os estudos, nós fomos muito edificados e nós aprendemos demais com isso. Falamos sobre, falando sobre os temas, nós falamos sobre a fé em Jesus Cristo, que é uma marca que tem que ter na minha vida e na tua vida. Falamos sobre arrependimento. O cristão que não se arrepende, realmente ele tem que começar de novo. Falamos de uma nova vida em Cristo, ou seja, se nós nascermos de novo, temos uma nova vida. Falamos do batismo, as condições de batismo. Falamos sobre a leitura da Bíblia, que é uma das identidades cristãs, que sem a leitura da Bíblia a gente não tem norte. A leitura da Bíblia nos dá um norte na nossa vida cristã. Falamos da oração, né? Nós já fizemos um estudo sobre oração que está aí no YouTube, você pode procurar, né? Mas nós demos uma passando nesse tema, porque é muito importante o cristão, para que ele tenha uma identidade, ele tem que orar.
A identidade vai te relacionar com Deus. Então, a relação com Deus, ela vem através da oração. É como nós conversarmos com Deus, né? Se nós conversamos com Deus, é porque nós estamos orando, nos dirigindo ao Deus Todo-Poderoso. E o cristão que não ora e que não tem a sua parte, não faz a ação, a oração sem ação não tem função. É isso aí, é isso aí. Então, nós temos que orar. Um outro tema que nós vimos era a comunhão. Não pode existir um cristianismo, não pode existir uma identidade cristã se não existe comunhão. Comunhão entre os irmãos, comunhão entre o corpo de Cristo, comunhão entre aqueles que comungam da mesma fé, a fé em Jesus Cristo. Nós vemos também a comunhão, porque nós temos que ter comunhão com esse Deus que nós servimos, mas também comunhão com os outros que também servem esse mesmo Deus. Essa comunhão na vertical para o Deus Todo-Poderoso e na horizontal, porque todos nós somos iguais perante a esse Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a comunhão entre os irmãos, você não pode ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. Então, isso é muito importante, né? A gente está se envolvendo e conhecendo e participando desse corpo, corpo de Cristo, com outras pessoas. Falamos também sobre amor ao próximo. Nós não conseguimos orar nem ter comunhão se nós não temos amor ao próximo. Veja que cada tema, um tema puxa o outro e o outro e o outro, e isso vai formando a identidade cristã. Então, o amor ao próximo é fundamental. Falamos também sobre a generosidade. A generosidade é algo que tem que estar dentro do cristão. Por quê? Porque Jesus era generoso. Jesus nos ensinou a generosidade. E se ele fez isso, certamente ele nos ensina a sermos generosos. Um outro tema também, o 10º tema, foi testemunho. Ou seja, se você é cristão, se você tem a identidade cristã, você tem que ter um testemunho. De verdade, se você não testemunha esse Cristo, se as pessoas não veem esse Cristo refletindo na sua vida, de verdade é complicado. Como é que eu posso ter identidade cristã se o Cristo que eu professo, ele não reflete na minha vida? Então, o testemunho é algo fundamental. E se eu tenho essa relação com Deus, se eu não tenho experiências com eles, como eu posso dizer que eu ando com ele? É por aí. Então, nós temos que ter testemunhos, não testemunhos, né? Mas testemunhos, você testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida, daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Falamos também sobre a santidade. Aquele cristão que tem uma identidade cristã e que não tem a santidade na sua vida, é complicado. Então, a santidade, ela faz parte da identidade cristã. Aliás, cada um desses 12 temas, eles fazem parte da nossa identidade, da nossa personalidade como cristão. E se eu não tenho santidade, ou se eu não busco a santidade, é muito difícil eu ter essa identidade cristã. Por quê? Porque vai faltar alguma coisa. Nós não podemos nós chegar a Deus, nós falamos em oração, em comunhão, falamos em testemunho, falamos em estar mais próximo de Deus, mas nós não conseguimos chegar a Deus se não houver santidade, porque Deus é santo. Então é muito importante esse tema também. Se você perdeu qualquer um desses temas, está aí no YouTube, está aí também no ministérioaguaviva.net, você pode entrar lá e ouvir quantas vezes quiser, pode recomendar a outras pessoas também, né? E o último tema que nós falamos foi a perseverança. Perseverança. Na verdade, isso tem que ser tem que estar no DNA do cristão, né? A perseverança. O cristão é aquele que persevera, aquele que não se deixa desvalecer por todas
as coisas que o inferno se levanta, ele não se deixa levar, ele simplesmente persevera. Então, a perseverança também é uma característica muito forte da nossa identidade como cristão. Aliás, cada um desses pontos é fundamental para a nossa identidade cristã. Amém? Nesses 12 temas, se você tem alguma dúvida, ou tem alguma pergunta, você pode mandar para nós através das redes sociais, através do WhatsApp, ou como queira, e falar conosco, que nós vamos procurar esclarecer para você, segundo a palavra do Senhor. Amém? E lembrando também que cada um desses temas ainda tem muita coisa envolvendo, tem muita coisa, assim, se nós entrarmos, aprofundarmos em cada um desses conceitos, tem muita coisa. Então, com certeza, nós vamos voltar e falar de novo de alguns temas, alguns assuntos, mas, na verdade, é o quanto Deus vai revelando, é o quanto Deus vai fazendo nós sermos mais maduros em relação a algumas coisas. Então, é esse caminhar com Cristo, buscando essa santidade, é que a gente vê como Deus desenvolve e quantas coisas mais a gente ainda vai ter que estudar, ou vai ter que ler, ou vai ter que vivenciar, quantas coisas mais. Então, seja bem-vindo para essa caminhada muito cheia de emoções. Na verdade, esses 12 temas é só um start na nossa identidade cristã. É um start para nós revermos o nosso cristianismo, para nós revermos tudo aquilo que a gente tem de conceito de cristão, né? Então, como a Nilza falou, a gente deve voltar nesses temas aí, à medida que o Senhor vai revelando, a gente vai voltando nos temas em nome de Jesus. Para consolidar esses estudos, eu gostaria de deixar alguns pontos bem firmados em nossa mente e em nossa vida cristã. Isso é muito importante. Alguns pontos que são fundamentais para que a gente entenda aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como fomos crucificados com Cristo? Legalmente, Deus nos vê como se tivéssemos morrido com Cristo, porque nossos pecados morreram com Ele. Já não estamos mais condenados. Ou seja, viver a vida com Cristo. Quanto à relação, chegamos a ser um com Cristo e suas experiências são nossas. Nós passamos a ser um só. Nossa vida cristã começa quando, em unidade com Cristo, morremos a nossa vida velha, a nossa vida normal, né? E a gente tem muitas bases bíblicas para isso, né? Em nossa vida, também, nossa vida diária, em repetidas ocasiões, tivemos que crucificar nossos desejos pecaminosos, que tratavam de impedir que sigamos a Cristo. Esses desejos da nossa carne que nos impede de nos identificarmos com Jesus. Esta também é uma forma de morrer com Cristo. Embora o enfoque do cristianismo não é a morte, a não ser a vida, mas a vida, o enfoque do cristianismo é a vida e a vida eterna, né? Porque fomos crucificados com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. Legalmente fomos reconciliados com Deus e somos livres para poder crescer à semelhança de Cristo. Nós somos livres, estamos reconciliados com Deus. Então não existe religião, não existe norma, não existe lei, não existe nada mais. Só existe a graça do Senhor. Em nossa vida diária,
ao continuar com nossa batalha contra o pecado, o poder da ressurreição de Cristo está disponível. Não estamos sozinhos, Cristo vive em nós. Esta é a nossa razão para viver e nossa esperança para o futuro. Viver a vida de Cristo. Aquele que está em Cristo tem uma nova identidade. E nós lembramos que, de novo, nosso pecado, é o nosso pecado que faz a nossa vida estar presa às coisas desse mundo, ou seja, as coisas mundanas ou as coisas que deixam nós mais longes de Deus. Então, tirar o nosso eu é muito difícil para que Deus seja o rei das nossas vidas. Então, essa é a dificuldade que nós temos, a luta que nós temos com o nosso eu querer viver. O eu querer viver é eu ser mais importante ou mais poderoso do que o Deus Todo-Poderoso, que deu o Filho dele para pagar o preço do pecado, que nem era dele, que é nosso, e ele pagou esse preço. E aí ele promete para nós, quando nós aceitamos a ele, nós temos vida, vida em abundância, uma vida intensa, uma vida com alegria, com gozo, Esse é o, aventuras. esse é o processo de transformação da nossa vida. Quando nós passamos a dar mais importância às coisas que Jesus fala do que às coisas que o mundo fala. Damos mais importância em viver a vida com Cristo que viver a nossa vida conforme nós queremos. É negar a nossa natureza pecaminosa. Ai, pastor, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho. Pois é, querido, mas você está no mundo de pecado, né? Então, nós fomos concebidos no pecado. Essa é a herança que nós temos aí de Adão e Eva. Nós fomos concebidos no pecado. Um outro ponto que eu gostaria de deixar bastante claro para vocês está em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O espírito de escravidão, o espírito que une, ou o espírito de um escravo que produz apenas medo. O escravo está sob constante medo e alarme, mas o Espírito Santo é a liberdade e ele nos dá a liberdade e nos dá a confiança. O espírito das crianças e não dos escravos. Novamente, temer. Que você deva novamente ter medo ou estar sujeito a um medo servil, um medo de escravidão. Isso implica que, no estudo anterior da lei, eles estavam em estado de servidão e que a tendência era apenas produzir alarme. Todo pecador está sujeito a esse medo. Ele tem tudo para se alarmar. Deus está zangado com ele. Por exemplo, ele vai pensar: Deus está zangado comigo. Sua consciência o incomoda. Ele tem tudo para estar alarmado, para estar com medo. Ele tem tudo para aprender na morte e na eternidade. Mas não é assim. Não é assim com o cristão. O cristão é diferente. Esse espírito de adoção, o sentimento de carinho, amor e confiança que pertence às crianças, não o espírito servil e trêmulo dos escravos, mas o temperamento e consideração afetuosa dos filhos. Adoção é levar e tratar um estranho como seu próprio filho. É aplicado aos cristãos porque Deus os trata
como seus filhos. Ele os recebe nessa relação, apesar de serem, por natureza, estranhos e inimigos. Isso implica, primeiro, que nós, por natureza, não tínhamos direito sobre ele, sobre essa adoção. E segundo, que, portanto, o ato é de mera bondade, mera misericórdia, mero amor. Esse puro amor soberano de Deus sobre a nossa vida. E nós vemos assim como Deus é tremendo, porque o medo, nós somos movidos por medo. E o medo, assim, não faz bem para nós. Se você for ver bem, as pessoas que vivem com medo são pessoas que entram em depressão, vêm sentimentos de derrotismo, e vem muita coisa, uma bagagem muito pesada junto com o medo. E com Cristo Jesus nós temos a liberdade de escolha buscamos com sabedoria, com todo o conhecimento, então nós estamos buscando, essa é a nossa busca, né? Então, é o reconhecer a majestade de Deus, é o querer estar servindo, mas servir com alegria. É um sentimento muito diferente, e é um sentimento que constrói, é um sentimento que une, e é um sentimento que te faz melhor a cada dia. Eu não sou mais escravo. E Paulo ele continua falando para nós aqui em Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse próprio Espírito, que é o Espírito Santo, junto com o nosso espírito, nos assegura que somos filhos de Deus. Isso porque percebemos interiormente uma grande harmonia entre o que desejamos ser e a própria natureza santa de Deus. No nosso espírito já não há conflito. Conflito como nós tínhamos antigamente. São vontades que se harmonizam, deixam de ser conflitos e passam a ser vontades harmonizadas. Esse é o Espírito que testifica, o Espírito que fala, o Espírito Santo que fala com o teu espírito. Né? Lembramos que o homem ele é dividido em corpo, alma e espírito. O corpo e a alma ficam na terra quando morrem e o espírito volta para Deus. E é esse espírito que conversa com o Espírito Santo. E que a gente não tem dúvidas quanto mais nós conhecemos, menos dúvidas nós temos. É isso A aí. insegurança, então, tudo isso é o meu relacionamento com Deus que tira até a minha insegurança. Porque eu vou estar ouvindo ruídos de coisas, de rumores, de falsas verdades, de coisas que são contrárias. Então, nós estamos suscetíveis a isso. Mas quando é de espírito a espírito, nós temos a convicção de que é de Deus. Isso tudo tira a nossa insegurança, incerteza e repõe a segurança que é estar em Cristo Jesus. Eu não sou mais escravo. E Paulo continua falando aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Identificar-se com Jesus tem um preço. Não é fácil. Junto com as grandes riquezas que menciona, Paulo fala dos sofrimentos que os cristãos enfrentarão. Que classe de sofrimentos serão? Para os cristãos do primeiro século, houve consequências sociais e econômicas, e muitos enfrentaram perseguição e morte. Nós também devemos pagar um preço por seguir a Jesus. Não é de graça. Em muitos lugares do mundo atual, os cristãos enfrentam pressões tão severas como as dos primeiros seguidores de Cristo, lá da igreja primitiva. Até em países onde o cristianismo se tolera ou respeita, os cristãos
não devem deixar a guarda, não deve baixar a guarda. Viver como Cristo o fez é servir a outros, ceder seus direitos, resistir às pressões para conformar-se ao mundo. Sempre exige um preço. Nada que soframos, entretanto, poderá comparar-se ao grande preço que Jesus pagou por nós para salvar os nossos pecados, para salvar a nossa vida. E é um preço muito caro que nós não poderíamos passar por isso, porque nós não íamos passar por isso. Já teríamos desistido muito antes. E esse sofrer é na verdade porque nós estamos contra o mundo. Então, aqui jaz o mundo no reino de Satanás. E Satanás não quer que sejamos criaturas de Cristo. Ele não quer que sejamos de novo filhos de Deus Todo-Poderoso. Ele vai vir contra. Quando eu não sou escravo, eu devo estar identificado com Jesus. E Assim. se eu sou identificado com Jesus, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Então, muitas vezes nós achamos que ser cristão é fácil. Você que nos acompanha há mais tempo, já ouviu falar que cristão é para os fortes. Ser cristão é para forte, não é para fracos. Então, se você é fraco, sinto muito, você não serve para ser cristão. Por quê? Porque nós temos que renunciar ao nosso eu. Nós temos que nos identificar com Jesus. Nós temos que sermos libertos das coisas do mundo. Viver em liberdade. Eu não sou escravo mais do mundo. Eu sou livre. Isso é a identidade cristã. Aquele que está em Cristo, nova identidade tem. Ele tem que ter uma nova identidade. Ele não pode permanecer um pé lá e um pé cá. Ele tem que ter uma nova identidade. É como se nós falássemos assim: você tem que ser forte, mas forte nas suas convicções, né? Na sua segurança, a convicção, a certeza de que é esse Deus que você quer servir. Então, nisso você tem que ser muito forte. Pedir para Deus dom da fé, mas a convicção, a perseverança. Isso aí, é isso aí, é isso aí. Nós temos que estar firmes. Um outro ponto que eu gostaria de deixar com vocês está em Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos criados perfeitos por Deus, mas o pecado nos estragou. O pecado nos fez imperfeitos. Nós fomos criados pelo Deus. Fomos criados para ajudarmos uns aos outros, mas o pecado não nos permite fazer isso. Fomos criados para andarmos na luz, mas o pecado nos leva a andar pelas trevas. A criação é perfeita, mas o pecado a torna imperfeita. Nós não nascemos do nada. Nós não nascemos de uma explosão cósmica. Nós não nascemos da evolução do macaco. Nós fomos criados pelo amor de Deus. Fomos criados em amor. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para nós fazermos boas obras. É por isso que nós fomos criados por Deus. Então, isso você tem que ter muito claro na tua vida. Se você é um cristão e tem uma identidade cristã, você tem que crer e você tem que viver. Saber que você foi criado por Deus. E temos lá no livro de Gênesis que Deus criou o homem com imagem e semelhança. Então, nós somos muito importantes, porque Deus não ia fazer uma obra tão grande em cada um de nós se nós não tivéssemos um valor.
E esse valor é que Deus nos resgata através da imagem quebrada. É como se nós estivéssemos num espelho, né? Imagem e semelhança. E quebrando o espelho. Quando você quebra um espelho, que imagem que você vê? Toda distorcida. Então, é essa imagem que o pecado faz do ser humano. E é essa imagem que, com a presença de Deus, nós vamos remontando, reconstruindo, mais perfeito que se fosse colado, porque mesmo colado um espelho fica torto. Então, é essa busca da santidade que nós temos que fazer para poder ter de volta essa imagem e semelhança e sermos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós fomos criados por Deus. Aquele que está em Cristo, ele tem que ter uma nova identidade. Não é que, não quero dizer que você vai mudar de nome, não, não é nada disso. É a tua identidade interna, a tua identidade cristã. Né? Outro ponto que eu gostaria de deixar para vocês também, encontra-se em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos eleitos por Deus. Fomos eleitos por Deus. Os cristãos muitas vezes falam do sacerdócio de todos os cristãos, né? Na época do Antigo Testamento, a gente não se aproximava de Deus diretamente. Um sacerdote atuava como intermediário, como mediador entre Deus e o homem que era o pecador. Com a vitória de Cristo na cruz, isso houve uma tremenda transformação. Agora nós podemos ir diretamente na presença de Deus sem temor. E nos deu a responsabilidade de levar a palavra de Deus a outras pessoas e essas pessoas poderem estar na presença do Senhor. Quando estamos unidos com Cristo como membros de um só corpo, unimos-nos em sua tarefa de levarmos as pessoas a serem, a serem relacionadas com Deus. Essas são as nossas qualidades, nós somos eleitos. Qualidade de raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, embaixadores da verdade de Deus aqui na terra. Nós somos tirados, nós somos recolhidos, salvos das trevas. Fomos eleitos de Deus. E uma coisa interessante, uma coisa histórica, é que os sacerdotes, quando entravam no Santo dos Santos, se tivesse qualquer detalhezinho, na verdade, o que aconteceria com eles? Estariam mortos. Então, eles entravam com uma cordinha, porque se já não tivesse sinal, não tivesse nada, eles puxariam o corpo do sacerdote para fora. Então, nós, hoje, já não temos mais isso. Então, assim, se fosse naquela época, eu acho que todo mundo que entrasse lá já não tinha mais ninguém para contar a história. Com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, esse sacerdócio foi acabado, não existe mais nenhum, porque o sacerdote ele vinha para se colocar entre Deus e as pessoas, entre Deus e os homens. Então, com a vinda de Jesus, que é o sumo sacerdote, ele veio para quê? Ele veio para que nós tivéssemos uma relação direta com Deus, Na verdade, um nós temos acesso direto, um acesso direto um com acesso Deus. direto com Deus. E esse acesso ele só vem através de Jesus Cristo, né? Nós fomos eleitos, nós somos eleitos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Frequentemente as pessoas fundamentam
seu conceito de si mesmas em seus lucros. Mas nossa relação com Cristo é muito mais importante que nossas tarefas, nossos êxitos, nossas riquezas ou nossos conhecimentos. Nós fomos escolhidos por Deus como sua propriedade e fomos chamados a representá-lo diante de outras pessoas. Recorde que seus valores vêm como resultado de ser um dos filhos de Deus, não como produto do que possa obter. Você é uma pessoa valiosa pelo que Deus faz e não pelo que você faz. Esse valor que nós temos é por aquilo que Deus faz na nossa vida, não por aquilo que eu mereço, não por aquilo que é mérito meu, não por aquilo que eu faço. Nós somos povo de Deus e fomos eleitos para isso. Pela graça, não porque nós merecemos, mas porque pela graça e misericórdia infinita desse Deus Todo-Poderoso, ele nos escolheu. É E assim. agora, como um presente, ele entrega. Mas cabe a nós receber ou não. E um outro ponto que eu gostaria de deixar com vocês também encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É assim, é assim. Nós vencemos a morte. É, porque morrestes significa que nosso desejo por esse mundo deveria ser como de uma pessoa morta, ou seja, insignificante. O verdadeiro lar do cristão é onde Cristo vive. Esta verdade nos dá uma perspectiva diferente em nossas vidas aqui na Terra. Olha como nas coisas de acima, olha para as coisas de acima, significa olhar a vida da perspectiva de Deus e fazer o que agrada a esse Deus, né? Este é o antídoto o, para o materialismo. Obtemos a perspectiva apropriada dos bens materiais quando os vemos da mesma maneira em que Deus os vê. Quanto mais consideremos o mundo a nosso ao redor da maneira em que Deus o faz, quanto mais viveremos em harmonia com Deus. Ou seja, nós não devemos nos apegar muito àquilo que é sozinho, aquilo que é temporal, aquilo que vai acabar. Nós devemos ter a perspectiva do Senhor. Nós vencemos a morte com Cristo. Temos uma nova vida em Cristo. Então nós devemos dar a importância às coisas celestiais e não às coisas desse mundo. Eu acho uma coisa prática que a gente sempre fala é assim, não perguntar, ai, por quê, mas para quê? Né? De tudo isso que Deus coloca nas nossas vidas, para que vai servir? Se alguma coisa chega, a pergunta é, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria dessa forma, né? Que a gente sempre comenta, será que Jesus faria isso se ele estivesse no meu lugar? Será que isso é ético? Será que isso é limpo? Será que isso é verdadeiro? Então, muitas das coisas nós temos que mudar a nossa visão para que possamos estar cada vez mais partindo para viver a vida em Cristo. Isso que é fundamental. Vivermos a vida em Cristo. Então, na verdade, esses pontos são importantes. Viver a vida de Cristo, saber que eu não sou mais escravo, eu não sou escravo do pecado,
Eu não sou escravo das coisas erradas que eu fiz, porque eu me arrependi e pedi perdão. Saber que fomos criados por Deus. Deus, no seu infinito amor, ele nos criou. Fomos eleitos de Deus, eleitos para fazermos a sua obra. E nós vencemos a morte. Esses 5 pontos são muito importantes para que você e eu possamos ter essa identidade, essa nova identidade cristã. Se somos de Cristo, nós temos que ter essa identidade. Amém? Que você e eu possamos estar vivendo isso, vivendo aqui na Terra, mas focando o céu, focando a eternidade. Porque, de verdade, esse mundo vai passar, né? Esse mundo vai passar. E nós, para onde nós vamos? Ou vamos para o inferno, ou vamos para o céu. Ou seja, se você dá importância às coisas da terra, você vai para o inferno. Se você dá importância às coisas do céu, você vai para a eternidade com Deus. A decisão é sua. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui, né? Lembrando que ontem nós tivemos a nossa reunião de oração. Você que não participou, só no mês que vem. Toda primeira quarta-feira de cada mês, nós temos uma reunião de oração. Reunião mensal de oração, onde nós oramos por todos os pedidos que nós recebemos e intercedemos. Oramos por nós e intercedemos por outras pessoas também. Te espero no domingo com O culto da família. o culto da família. Você é Então, nosso convidado. vem com a gente, vem estar buscando do Senhor a direção para a tua vida, assim como nós buscamos. A direção não é só para você, é para nós também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz. Tchau, tchau.